Chegando Manhã Bandeirantes Campinas com o Heitor Fredo. Rede Bandeirantes. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Quinto sinal vai marcar 10 horas da manhã, a hora certa da informação no microfone da Bandeirantes Campinas. Obrigado a você que ficou com o Jornal Gente, de volta amanhã a partir das 8 horas, coladinho com o Primeira Hora e transmissão simultânea na tela da Band News TV. Estamos chegando e até às 11h30 da manhã você, meu convidado, minha convidada, para a edição de hoje do Manhã Bandeirantes, terça-feira, 12 de maio de 2026, uma terça-feira com uma discussão importante no Congresso Nacional. A Comissão Especial da Câmara vai discutir o fim da escala 6x1 e receber nesta semana presenças tanto do governo quanto também de demais autoridades sobre a redução da jornada de trabalho no Brasil. Hoje, às 4h30 da tarde, tem uma audiência sobre os aspectos econômicos do fim da escala 6x1, com a presença do ministro Dário Durigan e também de outras autoridades. Ministro que é da Fazenda e também o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, devem ser convidados nesta semana para essa discussão. E sobre esse assunto, o nosso foco neste momento é a respeito das micro e pequenas empresas no Brasil e o impacto que o fim da escala 6x1 pode ter para a economia como um todo. Na linha conosco ao vivo nesta edição do Manhã Bandeirantes está o ministro do Empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte, o ministro Paulo Pereira. Ministro, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Oi, Heitor, bom dia a você, a todos os nossos ouvintes, um prazer estar aqui com vocês. Como é que o Ministério acompanha essa semana de discussão no Congresso e a expectativa para que essa pauta ande ainda nos próximos dias, ministro? Olha, Heitor, essa vai ser uma das pautas centrais do ano, talvez eu diria que mais deve mobilizar os debates públicos, vocês da imprensa, a gente aqui no governo, né, e todo o parlamento. Em primeiro lugar, Heitor, assim, a gente quer que esse debate seja feito de modo a, vamos dizer assim, cristalizar o que a gente acha que é a ideia central da relação entre esse tema e o mundo do empreendedorismo, que é a redução da escala de trabalho 6x1 tem potencial de favorecer o mundo do empreendedorismo, né? A gente acha que essa é a primeira ideia importante, né? Lógico, por que a gente está dizendo isso? Primeiro porque a redução da escala de trabalho vai permitir que as pessoas tenham mais tempo, mais autonomia, mais tempo para estudar, mais tempo para cuidar da família, mais tempo para passear, para se divertir e tal. E dentro desse novo campo, né, de espaço das pessoas, tem duas coisas que a gente acha que podem acontecer e que terão um impacto positivo para o mundo do empreendedorismo. Primeiro é o fortalecimento de determinados negócios. Então, as pessoas vão ter mais tempo para se divertirem, para os negócios de refeição, para os negócios de diversão, para o turismo, para a educação, vão ter mais tempo de se educar. Então, você vai ter uma série de atividades, várias delas feitas por pequenos e médios empreendedores, que podem ter, vamos dizer assim, um ganho de procura, de demanda e assim por diante. Depois, o povo brasileiro é um povo empreendedor, um povo trabalhador, que tem o empreendedorismo na sua alma, né, na sua forma de lidar com a vida. E uma parte importante, Heitor, dos empreendedores e empreendedoras brasileiras são o que a gente chama de empreendedores em tempo parcial. Ou seja, são empreendedores que têm um emprego fixo, mas que realizam lá uma atividade de final de semana, à noite, nas horas vagas, assim por diante. Então, a gente também acha que a redução da escala vai ter um impacto no próprio empreendedorismo, quer dizer, mais gente vai empreender, mais gente vai desenvolver a sua segunda atividade, um segundo negócio, de modo que a gente está atento, a gente sabe que podem ter impactos e a gente vai trabalhar
para cuidar desses impactos, mas, de modo geral, a gente acha que a redução da escala vai afetar positivamente o setor. Ministro, para pequenos negócios, para empreendedores considerados microempresários, há uma discussão muito grande no Brasil. Por exemplo, a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil vem, desde o início do ano, fazendo alertas para o risco da redução da escala 6x1, afirmando que o risco é de desemprego extremamente elevado e que considera a ação de viés populista. Por outro lado, a pesquisa Pulso dos pequenos negócios feita pelo Sebrae aponta que 51% dos donos de micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais, 51% avaliam que o fim da escala de trabalho 6x1 não terá impacto sobre seus negócios. O número coloca ainda que 47% dos entrevistados afirmam que a medida não afetaria suas empresas. Por que chega a 51%? Porque alguns entendem como positiva essa decisão. Pelo que o senhor e o Ministério têm conversado com os representantes dos setores, com os micro e pequenos empresários, há uma aceitação desse setor ou ainda há muita resistência no Brasil? Veja, Heitor, olha, em primeiro lugar, eu acho que é importante dizer isso, quer dizer, nós não estamos inventando a roda aqui, né? Nós estamos passando por um debate social, vamos dizer, que é parecido a vários outros debates que nós tivemos na história do Brasil, né? Quando a gente pega toda a formação dos direitos trabalhistas, Heitor, nós estamos falando aqui de uma curva de quase 100 anos, né? Se teve muito medo social também quando se implementou as férias, né? Quer dizer, poxa, agora o meu funcionário vai ficar um mês sem trabalhar, né? Uma série, né, de preocupações do setor empresarial apareceu. Com a licença maternidade, com a licença paternidade, com o auxílio-doença. Veja, nós tivemos várias mudanças ao longo do tempo, com as reduções de jornada de trabalho, com a proibição do trabalho para crianças a partir de uma determinada idade. Então, teve uma série de reduções da jornada de trabalho, do ambiente de trabalho, que geraram preocupações ao longo do tempo. E isso é natural. A gente vê com muita naturalidade a preocupação, o empresariado está preocupado, e o nosso papel aqui é informar, conversar e criar mecanismos que possam suavizar isso. Da criação dos direitos trabalhistas, das leis trabalhistas para cá, Heitor, o Brasil só cresceu. O Brasil era a 78ª economia do mundo, lá nos anos 30 chegou a ser a 6ª economia do mundo, né? Então, a gente sempre soube, como sociedade, adaptar as, vamos dizer, reduções da jornada de trabalho aos novos índices e ganhos de produtividade, de modo a deixar a nossa economia mais forte. Depois, os trabalhadores, quando têm mais tempo, podem ter mais renda, e mais do que isso, também estão postos no mundo do consumo. Então, isso também volta para a economia. Não é que essas pessoas estão saídas do mundo do consumo, estão excluídas, não vão, né, lá comer uma pizza, não vão viajar num final de semana. Então, veja, o que a história tem mostrado é que, ao longo do tempo, a gente, sempre que fez esses ganhos para os trabalhadores, a economia brasileira reagiu positivamente. Você mesmo já mencionou, as pesquisas têm demonstrado, em primeiro lugar, que a ampla maioria dos empresários micro e pequenos ou estão despreocupados com a mudança, ou acreditam que a mudança é positiva. Então, você citou aí os 51% daqueles que não veem impacto. Mas, além de 51%, Heitor, nós temos cerca de 11%, 12% de empresários que acham que a mudança vai ser positiva. Tem um quarto desse empreendedor que está preocupado, né? Mas mesmo esse grupo já foi maior. Então, quando a gente compara as pesquisas, a gente percebe que há um aumento da conscientização desse empreendedor, desse micro e pequeno empresário, de que a mudança na escala tende a favorecer a economia de modo geral e que isso vai voltar para o seu negócio. Então, hoje nós temos lá cerca de 26%, salvo engano, de pequenos e médios empreendedores que estão preocupados. Então, veja, não é banal, a gente tem que cuidar desses 25%, 26%. Nós temos que pensar as medidas para olhar para os setores que vão ser mais afetados, e que especialmente as empresas micro e pequenas do setor do comércio, mas a foto maior é a que nos faz perceber que essa é uma mudança boa para a sociedade, boa para a economia, e que mesmo o empresariado tem percebido e apoiado isso aos poucos.
Ministro Paulo Pereira, do empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte. Sei que o senhor está com horário apertado, tem uma agenda daqui a pouquinho com o presidente Lula, mas rapidamente uma última pergunta. Na última quinta-feira, o jornal britânico Financial Times publicou uma reportagem afirmando que o fim da escala 6x1 colocaria o Brasil em linha com grande parte do mundo ocidental. No texto diz que, enquanto alguns do Ocidente defendem uma semana de trabalho de 4 dias na era da inteligência artificial, o Brasil só agora busca reduzir a jornada de milhões de trabalhadores para 5 dias. O Ministério, o governo como um todo, está estudando o que foi feito em outros países para também adaptar a lei brasileira? Ô, Heitor, é muito legal a tua pergunta, porque ajuda a gente a entender por que esse tema apareceu no Brasil. Veja, o Brasil não está inventando a roda. O Brasil está seguindo o que os países desenvolvidos fizeram, né? Veja, Heitor, vamos pensar, com todo o ganho de produtividade, de tecnologia, né, as empresas cada vez mais informatizadas, você tem uma série de ganhos de escala, redução de custos logísticos de uma série de setores. Isso não pode se reverter ao trabalhador, quer dizer, esses ganhos de produtividade não podem permitir que o trabalhador possa dar lá o mesmo ganho social que ele dá à sua companhia. A gente quer que os trabalhadores continuem trabalhando firme, se empenhando, mas com um pouquinho menos de dedicação aí ao longo da semana, do ponto de vista da sua dedicação por dias. Veja, isso tem uma série de impactos, Heitor, na vida das pessoas. Elas vão cuidar mais dos filhos, elas vão cuidar mais das famílias, elas vão poder se educar mais. E todas essas coisas se revertem em ganhos sociais para a sociedade brasileira. A sociedade brasileira será uma sociedade melhor se os filhos tiverem mais a presença dos pais, se as pessoas puderem se educar mais, se as pessoas puderem estar mais presentes na vida familiar dos seus entes queridos. Então, nós não estamos inventando a roda, isso é o que os europeus fizeram, isso é o que os norte-americanos fizeram. Um pedaço do nosso país viaja e fica encantado com os países da Europa, acham os países civilizados, com um padrão de desenvolvimento muito grande. É isso que a gente quer fazer aos poucos aqui também. Nós somos um país de renda média menor, nós temos as nossas limitações naturalmente. Por outro lado, o trabalhador brasileiro é um trabalhador que tem um nível de empenho gigante, né? Nas grandes cidades, o problema dos trânsitos, das periferias, demoram para chegar no trabalho. Então, veja, essa é a tendência mundial. Nós não estamos inventando a roda. Vários países já fizeram isso. Países que são referências positivas para nós, países desenvolvidos, que têm economias consistentes. E nós vamos ganhar muito como sociedade, por ter trabalhadores mais descansados, portanto, mais produtivos, que possam estudar, cuidar mais da sua família e desenvolver, inclusive, novos negócios. Então, como toda mudança, ela gera um medo, é natural isso. A gente tem que discutir mesmo como sociedade, mas nós estamos convencidos que o impacto dessa mudança vai ser muito positivo para a sociedade e para a economia brasileira. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes, pela Rádio Bandeirantes Campinas, com Paulo Pereira, ministro do empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte, sobre o projeto de lei, a discussão pelo fim da escala de trabalho 6x1. Ministro, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte, com o nosso espectador. Um bom dia de trabalho para o senhor e espaço sempre aberto aqui para falarmos sobre esse e outros assuntos ligados à sua pasta na região de Campinas. Heitor, obrigado, um prazer gigante estar com você, com os nossos ouvintes, um prazer estar aqui, contem sempre comigo, me convidem que eu volto. Obrigado. Muito obrigado ao ministro Paulo Pereira, da pasta do empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte, falando conosco nesta edição do Manhã Bandeirantes. Lembrando que Paulo Pereira, ministro que assumiu recentemente a pasta, na metade do mês de abril, no dia 22 de abril ele foi empossado. Paulo Henrique Rodrigues Pereira, que já foi secretário nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, foi responsável por políticas relacionadas ao Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, depois secretário executivo da Secretaria Executiva do Conselho do Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável, é professor da Faculdade de Direito da USP, doutor em Filosofia e Teoria Geral do Direito e assume a pasta anteriormente ocupada por Márcio França, que deixou o Ministério por conta da possibilidade de ser candidato nas eleições 2026. Vamos contextualizar as informações que eu trouxe nas perguntas ao ministro Paulo Pereira. Essa entrevista inicialmente marcada para as 10h30 da manhã. Você que está acostumado a acompanhar o Manhã Bandeirantes, hoje um início diferente para a gente conseguir atender a essa agenda. Um assunto importante em pauta hoje no Brasil e que nesta terça-feira terá um capítulo
relevante nessa discussão. Então, primeiro, contextualizando as perguntas que nós fizemos. A Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil fez esse alerta ainda no mês de fevereiro sobre o risco de desemprego para pequena e microempresa e que poderia chegar a 72% dos empregos formais. Além da redução de dias trabalhados, as propostas prevêem diminuição das horas de atividade sem corte salarial. Na avaliação da Associação Comercial e Empresarial, ou Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, CACB, a medida causaria falência de negócios, aumentando preços de produtos que seriam repassados ao consumidor, levando à substituição da mão de obra por máquinas e elevando a informalidade. Já a pesquisa feita pelo Sebrae traz um outro cenário no ambiente dos microempreendedores. 51% dos donos de micro e pequenas empresas e dos microempreendedores individuais avaliam que o fim da escala de trabalho 6x1 não terá impacto sobre seus negócios. Essa é a 12ª edição da pesquisa Pulso dos Pequenos Negócios do Sebrae. O número cresceu em relação à última pesquisa realizada em 2024, quando 47% dos entrevistados afirmavam que uma medida que na época ainda estava em discussão, sem um projeto concreto como o que agora está em Brasília, não afetaria suas empresas. Na outra ponta, houve um recuo na proporção de empreendedores que consideram que a mudança terá impacto negativo em seu negócio. Em 2024, 32% dos microempreendedores entendiam que seriam muito impactados com o fim da escala 6x1. Hoje o número caiu para 27%. O estudo revela que a quantidade daqueles que acreditam que a iniciativa vai impactar positivamente subiu de 9% para 11%. No total, 87% dos empreendedores declararam estar informados sobre a proposta de alteração da escala. Divididas por atividades, a economia criativa é o segmento entre os pequenos negócios com maior percepção de impacto positivo, 24%. Seguido por logística e transporte, com 17% das respostas entendendo que o fim da escala 6x1 terá um impacto positivo, e a indústria alimentícia em 16%. O debate em torno do fim da escala 6x1 envolve diretamente os pequenos negócios, responsáveis por cerca de 80% do saldo de emprego do país desde 2023. A edição do Sebrae está disponível na própria página do Sebrae, agenciasebrae.com.br. Você encontra a pesquisa completa com todas essas respostas a partir de um trabalho chamado Pulso dos Pequenos Negócios. É o nome da pesquisa que chega à sua 12ª edição. Quanto à notícia publicada pelo jornal Financial Times, aconteceu na última quinta-feira, no dia 8 de maio. O texto diz o seguinte: enquanto alguns países no Ocidente defendem uma semana de trabalho com 4 dias na era da inteligência artificial, o Brasil só agora busca reduzir a jornada de milhões de seus trabalhadores, de 6 para 5 dias. A medida do Brasil colocaria o país em linha com grande parte do mundo ocidental, onde a semana de trabalho foi encurtada à medida que a maior produtividade e os salários mais altos possibilitaram mais tempo livre. Ainda tem aqui a expressão que eles usam a respeito disso, marca o centenário da Ford neste mês, que é uma edição especial do Financial Times, e se tornou a primeira grande empregadora dos Estados Unidos a conceder aos seus funcionários um fim de semana de 2 dias. O Financial Times coloca ainda no texto que os brasileiros trabalharam, em média, pouco menos de 2.000 horas no total em 2023, cerca de 50% a mais do que os alemães, que trabalharam 1.335 horas, segundo um site científico chamado Our World in Data. Segundo o jornal, a proposta está longe de ter a sua aprovação garantida em um legislativo cada vez mais hostil e dominado por conservadores que impuseram derrotas dolorosas a Lula recentemente. Uma menção à reprovação do Senado do nome de Jorge Messias à vaga no Supremo Tribunal Federal. O Financial Times, que é um jornal britânico, fala que os apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva esperam que, mesmo que não seja aprovada antes da eleição, essa pauta
daria a ele uma vantagem sobre seu principal rival no pleito de outubro, o senador Flávio Bolsonaro. Então veja que o jornal contextualiza o ambiente político no país, mas trata o fim da jornada de trabalho 6x1 por uma escala 5x2 como um caminho natural em que o Brasil estaria atrasado em relação a outros países do Ocidente. Então isso publicado num jornal britânico, Financial Times, uma das referências da economia, um dos jornais, um jornal diário internacional com ênfase especial em negócios e notícias econômicas. Agora, o que está acontecendo em Brasília? Nesta terça-feira, a comissão especial que analisa as propostas de redução da jornada de trabalho entra na segunda semana de atividades na Câmara Federal, com a presença de ministros do governo Lula e a intensificação de um engajamento do presidente da casa, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba. Ele, inclusive, chegou a conversar com parlamentares do centro, da esquerda, da direita nos últimos dias e convocou sessões de segunda a sexta-feira nessa semana e publicou um vídeo com o tema No Dia das Mães. Na última quarta-feira, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, compareceu a uma audiência na comissão e nessa semana são esperados o ministro da Fazenda, Dário Durigan, que deve hoje, a partir das 4h30 da tarde, participar dessa sessão na Câmara Federal, e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, que ontem deu uma entrevista para o programa Bom Dia Ministro, aquela rede de rádio formada pela EBC, a empresa brasileira de comunicação ligada ao governo federal, com convites a rádios do Brasil todo, e o ministro Guilherme Boulos afirmou nessa entrevista que o fim da escala 6x1, uma vez aprovado, tem que ser de maneira imediata, sem transição. Ele afirmou que tem muito lobby dos grandes empresários trabalhando nisso, que é aprovar o fim da escala 6x1, mas fazer um período de transição de 10 anos. E segundo Guilherme Boulos, o governo federal não aceita essa data. Ele disse, é muito engraçado porque quando aprova penduricalho e privilégio, vale no dia seguinte que foi aprovado. Ele questiona que critério é esse? Então a gente não aceita uma transição de 10 anos. O secretário-geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, afirmou ainda que outro obstáculo que pode ser usado pelos opositores para adiar a proposta está no Senado. Como a PEC não tem urgência constitucional, é possível que ela seja aprovada na Câmara, mas fique, segundo as palavras de Guilherme Boulos, dormindo em berço esplêndido no Senado. Então ele entende que tem que aprovar o fim da escala 6x1 para agora, sem redução de salário e com redução de jornada para 40 horas semanais. O governo, vale lembrar, enviou ao Congresso o projeto de lei sobre o fim da escala 6x1. O presidente Lula formalizou no dia 14 de abril o envio ao Congresso com urgência constitucional de um projeto de lei que altera a escala do modelo 6x1. A mensagem foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial da União. O projeto do Congresso passou a andar depois do envio do texto do Executivo. Então, projetos diferentes que estão tramitando na Câmara. Quando o presidente Lula manda esse com urgência, aquele que estava em banho-maria é colocado em pauta para discussão. O relator afirmou que vai apresentar o texto pelo fim da escala 6x1 no próximo dia 20 de maio. O cronograma para o andamento da PEC foi apresentado pelo deputado Léo Prates, que é do Republicanos da Bahia, em uma comissão especial da Câmara. Após a apresentação, as propostas devem passar por no mínimo 10 sessões no colegiado antes de ir ao plenário. E ele se compromete a definir uma regra geral e manter negociações coletivas. O presidente da Câmara, Hugo Mota, prevê a aprovação do texto ainda neste mês. Em audiência pública na semana passada, Hugo Mota disse acreditar que a proposta favorável ao fim da jornada de trabalho 6x1 tem condições de ser aprovada nas próximas 2 semanas, ou seja, dentro ainda do mês de maio. Lembrando que 2026, ano eleitoral, a Câmara já sabe que em junho, período de Copa do Mundo, vai ter muito pouca gente em Brasília. De julho em diante já começa o processo eleitoral e muitos dos deputados, senadores são candidatos à reeleição ou buscam outros cargos e, por isso, dificilmente um projeto de lei avance nesse período
no Congresso Nacional. 10 horas 23 minutos. Um rápido intervalo, quero ouvir sua opinião sobre esse assunto também aqui no Manhã Bandeirantes. 19 é o DDD 971021493. Você é a favor do fim da escala 6x1? Você é contrário? Ouviu a entrevista do ministro? Tem pontos que vão contra a opinião do governo federal? Quero a sua participação aqui no Manhã Bandeirantes, nesse espaço plural de ideias, que depois do intervalo vai trazer para você trânsito neste momento na região metropolitana de Campinas, a previsão do tempo e o início da campanha do agasalho. Você vai poder ajudar aqueles que mais precisam e saber onde estão os pontos de arrecadação de agasalhos espalhados pela cidade. Manhã Bandeirantes. A Bandeirantes acompanha os fatos, noticia o indispensável e apresenta a informação para que seja discutida, debatida. Contamos com jornalistas de peso e convidamos especialistas para análise embasada, com detalhes, para você ter ferramentas para entender melhor, relacionar os pontos e chegar às suas conclusões. A rádio que investiga, esmiuça, explica, expõe argumentos. É a sua rádio de sempre. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. O futebol move paixões e quando a bola rola, a emoção entra em campo com a Rádio Bandeirantes. Gol! No FM 85,7 e no YouTube /Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol de qualidade comprovada, com a melhor equipe esportiva do interior. Líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Um show de narração, comentários e informação. Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui, a torcida vibra junto. Apoio Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Vimos coisas incríveis, revoluções, pandemias, desastres, manifestações, celebrações, momentos eternizados em velhas gravações e em novíssimo armazenamento digital. Nada importante foi ignorado por quem ouve a Bandeirantes e nada vai se perder no tempo. Testemunhamos, relatamos, trazemos os pontos de vista para o debate. Nossa hora é sempre o agora. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos, Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia.
Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 29 minutos, 10h29. Seguimos com o nosso Manhã Bandeirantes. Vamos trazer agora aquele giro para você que nos dá carona pelas ruas, avenidas, estradas que cortam o nosso interior de São Paulo. Nesse momento, um bloqueio parcial registrado no Rodoanel, quilômetro 51. É o trecho que passa pela cidade de São Paulo. A informação de um acidente entre dois veículos e ninguém se feriu, mas há um bloqueio parcial na pista para você que vai para a capital paulista e precisa passar pelo Rodoanel. Atenção neste momento. Já pelas rodovias que cortam o interior paulista, que cortam a região metropolitana, tem uma sinalização agora de um acidente na Dom Pedro, mas é bem longe da gente, tá? Em Jacareí, um carro pegou fogo, isso bloqueia Dom Pedro lá no quilômetro 5, trecho lá do Vale do Paraíba. Aqui para a região metropolitana de Campinas, neste momento, o Centro de Controle Multimodal da ARTESP, painel de tráfego, mostra pelas informações da concessionária Rota das Bandeiras que o trânsito tem um trecho complicado, que é na José Roberto Magalhães Teixeira, também conhecida como o Rodoanel, conhecido como Rodoanel Magalhães Teixeira, SP-083. A pista, para quem está chegando a Campinas, do Rodoanel, tem 3 quilômetros de lentidão, do KM5 ao KM2, vai diminuindo, né? De quem está vindo pela Anhanguera, pela Bandeirantes, cidades como Vinhedo, Jundiaí ou da capital paulista, trânsito carregado agora por excesso de veículos do quilômetro 5 ao quilômetro 2. Quilômetro 5 é aqui pertinho da Band, um pouquinho depois da entrada de Valinhos. Quilômetro 2 é praticamente na junção com a rodovia Dom Pedro I. Zeferino Vaz, SP-332, tem 3 quilômetros de lentidão para o motorista que sai de Cosmópolis e Paulínia e chega a Campinas agora do quilômetro 115 ao quilômetro 112. São os pontos de maior lentidão registrados nesta manhã de terça-feira, 12 de maio de 2026. Sistema Anhanguera Bandeirantes, para o motorista que nos dá carona nesta manhã, tem lentidão pela rodovia Anhanguera na chegada a São Paulo e na Bandeirantes também. Escolha qual é a rodovia que você quer travar antes de acessar a marginal do Rio Tietê, próximo à Ponte do Piqueri. Na rodovia dos Bandeirantes, lentidão começa no quilômetro 17 e segue até o quilômetro 13. Rodovia Anhanguera, do quilômetro 13 ao quilômetro 11. Lentidão é menor, portanto, na rodovia Anhanguera, mas vale lembrar que a rodovia dos Bandeirantes tem mais faixas de rolamento e um limite de velocidade maior, que é de 120 km por hora. Eu prefiro a Bandeirantes, tanto a rádio quanto a rodovia, mas a opção é sua. Da rádio eu sugiro que fique na Bandeirantes para você fazer o seu melhor caminho também. Para a gente fechar o giro pelas estradas, tem informação também neste momento para o motorista que está conosco acompanhando a programação da Rádio Bandeirantes pela rodovia SP-101. Informação neste momento da concessionária que administra o trecho de que o trânsito vai fluindo bem. O único ponto de lentidão é na chegada à cidade de Campinas, ali próximo ao Trevo da Bosch. Aqui na região de Campinas, temos informações que o trânsito está fluindo bem. Se tiver qualquer alteração, você pode participar conosco. Nosso WhatsApp está liberado, 19 é o DDD 971021493. Campinas tem feito algumas ações nesse mês de maio e apresentado balanços a respeito de infrações e segurança no trânsito. Maio destinado para o Maio Amarelo. Por exemplo, um mês depois da instalação das câmeras de fiscalização na Torre do Castelo, aquelas câmeras 360 graus, a INDEC constatou que o estacionamento irregular sobre a calçada foi a conduta de risco mais recorrente na região. 53 multas foram aplicadas no período de um mês, depois que instalaram a câmera ali próximo ao balão do castelo, bem no balão da torre mesmo. É uma câmera que pega 360 graus. 6 de abril começou a fiscalização. Das 53 multas, 43
envolvia um comportamento inadequado que compromete a circulação de pedestres e pode resultar em atropelamentos durante as manobras. As câmeras registraram ainda bons exemplos também, como motoristas que priorizam a circulação de pedestres, que mesmo com o sinal aberto para o carro, param para uma passagem de um idoso, de uma idosa, de uma pessoa com deficiência. Então nem tudo está perdido, não. O entorno da Torre do Castelo registrou entre 2023 e 2026, não, esse dado já é atualizado desse ano. Então em 3 anos foram 25 acidentes, felizmente sem mortes registradas. 8 em 2023, 8 em 2024 e nesse começo de 2026, 3 acidentes. 18 foram chamados sinistros sem vítimas e 7 com vítimas feridas, mas felizmente não tivemos mortes. Lembrando que Campinas conta com 18 pontos de fiscalização por vídeo monitoramento, 7 na região central. Moraes Salles tem, Francisco Glicério, Senador Saraiva, o Eixo da Moreiras tem essa câmera 360 graus e esse pode ser um dos motivos para números considerados positivos pela INDEC na redução de acidentes de trânsito aqui em Campinas. Quem tem esses dados e já está conosco nos nossos estúdios é a jornalista Nath Luquezzi. Bom dia para você, Nath. Muito bom dia, Heitor. Muito bom dia a você, ouvinte. Pois é, inclusive o prefeito de Campinas, Dário Saad, aceitou um convite para liderar uma campanha da Frente Nacional de Prefeitos pela redução das mortes, internações e custos gerados por acidentes de trânsito. Esse convite foi feito depois de Campinas implementar uma política de segurança viária que gerou uma redução de 63% no número de mortes em vias urbanas da cidade no primeiro trimestre deste ano de 2026. Nas vias urbanas de Campinas, foram 6 vidas perdidas nos 3 primeiros meses, agora deste ano, contra 16 no mesmo período do ano passado, 2025. Se consideradas as vias urbanas e rodovias, a redução foi de 40%, de 25 para 15 vidas perdidas. Entre as ações implantadas pela empresa, pela INDEC, na cidade foram citadas algumas, como a criação do Plano de Segurança Viária no ano de 2024, fiscalização por radares, intervenções urbanas em 50 pontos críticos, capacitação dos técnicos e agentes públicos, entre outras. Agora, os desafios e propostas diante do cenário, Dário defendeu a necessidade de dimensionar e divulgar os custos dos sinistros para os municípios. Também foi proposto atuar prioritariamente contra o consumo de álcool e excesso de velocidade no trânsito, são hoje as principais causas de letalidade, criar um grupo técnico nacional de segurança viária, integrar prefeitos e secretários de mobilidade, promover intercâmbio entre as cidades e relacionar a segurança viária e melhoria do transporte público. Às 10 horas e 36 minutos, Manhã Bandeirantes fala também sobre tempo e temperatura. O frio veio para ficar mesmo. Terça-feira gelada. Neste momento, os termômetros do CEPAGRE marcam 17 graus na cidade. A máxima hoje não chegou aos 18 não. Agora, para ser exato, 17,3. A máxima foi de 17,8. Ou seja, estamos aí no período mais quente do dia. Por enquanto. Ontem a máxima em Campinas foi de 19, então não vai mudar muito não. Hoje a mínima registrada foi de 9 graus, tendo mais uma vez Campinas um dos dias mais gelados do ano de 2026. Ontem passou um vento na casa dos 21,8 km por hora. Isso foi às 2h10 da tarde. 2h10 da tarde. A madrugada foi bastante gelada. Mas olha, hoje também não foi diferente não. A sensação térmica foi mais baixa porque às 9h30 da manhã, a rajada de vento que foi medida pela equipe de meteorologia do CEPAGRE foi de 20,7 km por hora. É aquele vento para fazer a gente sentir que o frio chegou de vez. Umidade relativa do ar em 70,8%. E a Nath Luquezzi diz pra gente se aquele amigo, aquela amiga que esqueceu o agasalho em casa vai se arrepender completamente. Hoje acho que ninguém esquece a blusa, né? Não tem como, porque já sai de casa já tá frio. Pelo amor de Deus. Se então hoje não é surpresa pra ninguém, né? Mas a gente vai ter bastante cuidado nesses dias, porque haja saúde, viu? Teremos uma gangorra nos termômetros. Até sexta-feira vamos viver todas as estações em uma. Por enquanto, a frente fria já está avançando, está na altura ali do Rio de Janeiro, o ar polar mais intenso começa a perder força ainda hoje, já que essa massa de ar frio deve se deslocar para o oceano
amanhã à tarde. Com isso, esses próximos dias serão marcados por essa gangorra mesmo nos termômetros. As temperaturas voltam a subir gradualmente, principalmente durante as tardes. Amanhã a gente já tem tardes com máximas um pouquinho mais altas. Hoje a máxima será de 22 graus, ainda bastante frio. Temos alerta da Defesa Civil para formação de nevoeiro em algumas áreas durante o amanhecer amanhã. Apesar da presença forte de nuvens, não há previsão de chuvas até amanhã, então hoje não chove. O aquecimento desses próximos dias, porém, vai durar bem pouquinho, somente amanhã mesmo, porque amanhã e quinta, no caso, porque a partir da sexta-feira, o avanço de uma nova frente fria pelo oceano, combinada a chegada de um novo pulso de ar polar, provoca uma nova mudança no tempo. Além da queda nas temperaturas, teremos sim a volta de condições para pancadas de chuva, o que a gente não viu, né? Pelo menos nesse início de semana não teremos chuvas, apenas o frio, mas para o finalzão de semana, chuvas aí com probabilidade de 50% a 75%. No domingo, as máximas vão escalonando, então, para hoje 22 graus, para quarta-feira, amanhã 24 graus, quinta-feira 25 e aí, de sexta em diante, as máximas voltam a cair. Atenção máxima com a saúde, porque para gripar, como diriam os mais antigos, é 2 palitos. Agora, a Defesa Civil do Estado de São Paulo tem aquela lista das menores temperaturas. Se você acha que está frio aqui em Campinas, meu amigo, acredite que o interior de São Paulo tem temperaturas ainda mais baixas. Segundo dados das estações meteorológicas do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, a menor temperatura registrada em Campos do Jordão hoje foi de 2,1 graus. E pode-se afirmar que foi a menor temperatura mínima registrada esse ano em Campos do Jordão. Porém, tem cidade com temperatura mais baixa. Itirapina registrou 1,2 grau. E não é a única abaixo dos 2 graus, Nath Luquez. Não, Apiaí também 1,8 grau. Vamos ver aqui na nossa região, Corumbataí 2,2. Limeira, qual foi a temperatura mínima de Limeira hoje? Limeira 3,2. Veja, Campinas está no lucro. Tá até que quem bom. Gosta de calor, Campinas está no lucro. Temos a mínima de Saltinho. Saltinho também uma temperatura bem baixa. 4 graus apenas. Na casa ali dos 4 graus, temos ainda Tupi Paulista, Adamantina. Na lista Rio Claro, um pouquinho acima dos 4 graus. 4,4. Ah, tá. Então tá e tranquilo. Pau Sul, 4,5. Temos Indaiatuba com 4,7 a temperatura mínima hoje registrada na cidade, logo no comecinho da manhã, final da madrugada, começo da manhã. Socorro é uma cidade sempre gelada. Tem a mínima de Socorro aí hoje? 4,9, também bem gelado. Jarinu, coladinho em Jundiaí, ali 4,8 graus. Serra Negra, querida cidade de Serra Negra, ali o povo vai para sentir frio. Sim, 5,1. Montemor 5,2. E Piracicaba? 5,2, também bem frio. Veja, Campinas não está na lista das temperaturas mais baixas nessa terça-feira. Nova Odessa está. Nova Odessa da região metropolitana de Campinas. Aqui Montemor 5,2. Nova Odessa é próximo ali. Quanto deu? 5,3. Pertinho. Temos ainda Elias Fausto 5,4 e Mombuca 5,4. Então, repare que Campinas tá frio, mas tem coisa pior. Ainda assim, é importante lembrarmos que a gente fala isso porque, felizmente, nós temos condições de termos um agasalho, de dormirmos numa cama quente, de sair de casa preparado para o frio. Mas a vulnerabilidade de quem está nas ruas é uma atenção extra nesse período do ano. Por isso, foi lançada oficialmente a campanha do agasalho. A repórter Lucimeire Ramalho acompanhou o lançamento e conversou com a Ana Ávila, meteorologista do CEPAGRE, para ela fazer um balanço sobre esse período. A Lucimeire conversou com o prefeito Dário Saad e autoridades sobre os pontos de arrecadação e com o povo na rua, para saber como é que está se preparando para a friaca que finalmente chegou. E o frio chegou chegando. Nesta segunda-feira, o que mais se viu na região central de Campinas foram pessoas recheadas de roupas. Blusas, calças, toucas, gente encolhida e escondendo as mãos nos bolsos. Tudo na tentativa de se aquecer. Pela manhã, o sol até tentou, mas não deu as caras, o que deixou o período ainda mais gelado. A gente não pode dar o calor humano a toda hora, dar um abraço, pelo menos dar um agasalho, né, para ajudar. É porque o frio é uma coisa assim, pelo amor de Deus. Bem gelado, hein? Tá bem complicado mesmo e veio assim de repente, né? Ontem com chuva, aquelas ventanias
E agora apertou mesmo, pelo visto chegou de vez o frio. Logo cedo, os termômetros de rua marcaram 13 graus. Já no celular, a temperatura chegou aos 9 graus. De acordo com a meteorologista do CEPAGRE da Unicamp, este foi o dia mais frio do ano até agora. As temperaturas devem diminuir ainda mais, porque durante a noite, sem nebulosidade alguma e sob a influência dessa massa de ar frio de origem polar, então as temperaturas devem diminuir acentuadamente na próxima madrugada. Então teremos as temperaturas menores, por volta de 8,5 graus na próxima madrugada. E para já se antecipar ao frio mais intenso, que deve marcar presença daqui para frente, e principalmente no inverno, a Prefeitura de Campinas lançou a campanha do agasalho 2026. O objetivo é arrecadar itens que protejam do frio para doar a quem mais precisa. Essa campanha não é uma campanha da Prefeitura, do Poder Público, da Câmara, é uma campanha em parceria com a imprensa da cidade de Campinas, que é papel fundamental, porque se não tivesse a participação da imprensa, nós não teríamos o alcance que esse programa tem atingido nas últimas edições, nos últimos anos. Por enquanto, são 110 pontos de coleta espalhados pela cidade, como postos de combustíveis, a Câmara Municipal e o aeroporto de Viracopos. Durante o lançamento na Prefeitura, foi feita uma doação simbólica de cobertores para iniciar a campanha. Podem ser doados calçados, roupas e cobertores em boas condições, que serão distribuídos em vários locais de Campinas. Pode doar tudo aquilo que você usaria. Tudo que eu usaria, eu vou doar, e tudo aquilo que você usaria, pode doar. Não doe nada que vai para o lixo. Descarte é descarte. Doação é só de roupa boa. Essa declaração da Vandecleia Moro, que é secretária justamente da pasta responsável por esse trabalho social, e são 110 pontos de arrecadação. Eles estão espalhados pela cidade de Campinas, né, Nath? Isso, são 88 pontos gerais, então, distribuídos entre postos do Agiliza, shoppings, escolas, hospitais, supermercados, terminais e equipamentos públicos e 22 postos de combustíveis que são vinculados à rede de postos de combustíveis autorizados de Campinas, a Recap. Os postos do Recap tem espalhados pela cidade toda. Tem, por exemplo, no Cambuí, posto Andorinhas, estou pegando uma lista aqui aleatória. Posto que fica na Alberto Sarmento, posto Vibra, posto Parque Taquaral, tem posto no Jardim Von Zuben, então a lista é grande, mas não fica só em posto de combustível, né? Não. As doações, inclusive, podem ser feitas até 31 de julho e as informações, incluindo essa lista que o Heitor está mencionando para vocês, completa de todos os postos de coleta, estão disponíveis no site campinas.sp.gov.br/sites/campanha do agasalho. Aqui na lista temos Câmara Municipal de Campinas, tem um ponto de arrecadação, Campinas Shopping tem ponto. Se você quiser levar um agasalho antigo, por exemplo, ao Círculo Militar de Campinas, você também vai encontrar uma caixa para esse depósito. Clube Regatas, Colégio Ave Maria, Colégio Liceu Nossa Senhora Auxiliadora, Colégio Oficina do Estudante, tem ponto de arrecadação em supermercados, estou vendo aqui que tem no Covabra, a rede praticamente toda. Ceasa Campinas também tem, Escola Baronesa. Só pegando alguns aqui para a gente fazer meio que um giro pela cidade. O IGA Atacado no Campo dos Amarais, o IGA Atacado na Bela Aliança, Hospital Samaritano, Hospital Unimed, Igreja Presbiteriana Central, o Paço Municipal, obviamente na Avenida Anchieta, também é um ponto de arrecadação. Procon, tem algum compromisso lá? Precisa fazer alguma denúncia? Aproveita para levar aquele agasalho antigo, aquele item que está em bom estado de conservação. A Sanasa também, todas as suas sedes têm ponto de arrecadação. Shopping Parque das Bandeiras, Shopping Conceição, que é um shopping no centro da cidade, na Rua Conceição, Shopping Iguatemi, tem no supermercado Dalben, Galácia, Enxuto, enfim, está espalhado pela cidade. Na dúvida, deixa aquele agasalho que você quer doar no carro. Parou num ponto que percebeu que tem arrecadação, perfeito. Você vai poder fazer a diferença na vida de alguém. Ou, se preferir, logo logo tem o dia D, que acontece aqui em Campinas,
para doação de agasalho e outras roupas de frio, Nath? Já tem data marcada para sábado, dia 23 de maio, o horário das 9 da manhã até as 2 horas da tarde, em formato drive-thru, que facilita ali no Paço Municipal, na Avenida Anchieta, número 200, esquina com a Rua Barreto Leme. O doador, então, não precisa descer do veículo e os voluntários já fazem a retirada das doações e a separação inicial das peças no próprio local. O legal dos postos de combustíveis, que são esses 22 postos, é que a maioria funciona 24 horas por dia, então não tem motivo para não haver aí doação. 10 horas 48 minutos, vamos para um primeiro giro da participação do nosso ouvinte que está conosco nesta edição do Manhã Bandeirantes. 19 é o DDD 971021493, mensagem de texto, mensagem de áudio. Fala, Heitor, bom dia, aqui dia. é o Mikael. E aí, eu Mikael? sou microempreendedor, eu sou pintor, trabalho por conta, sou MEI. E eu tava vendo a entrevista desse ministro aí, pra mim é um cara lavada. Sim, eu concordo com o fim da escala 6x1, sim, eu concordo. Mas também tinha que aumentar o salário. O que adianta você trabalhar 5 e folgar 2 e o salário ser uma merreca? O salário mínimo ser esse salário. E até mesmo quem tem um curso superior, uma faculdade também assim, também não tem certas profissões também que não ganham aquelas grandes coisas. Com o preço das coisas, o preço da gasolina, o preço dos alimentos, para você comprar uma casa hoje, para você fazer um financiamento, 30, 35, 40 anos pagando um apartamento ou uma casa. Entendeu? Acho que eu concordo com o fim, sim, mas o salário do brasileiro é muito difícil. Não adianta essa pesquisa que você falou desse jornal aí. Esses países que você falou são países de primeiro mundo, Estados Unidos, Inglaterra. O Brasil é o país de último mundo. De último mundo. Eles podiam, né, aumentar o salário, né? Esse salário mínimo que aumenta R$10 por mês, R$5 por mês, não, né? Por ano, né? Eu falar pra você, é uma brincadeira. E ver um cara lavado igual esse ministro aí dessa entrevista aí pra vocês aí. Ah, mas se ele trabalhar 5, ele vai ter 2 dias, ele pode abrir uma outra coisinha. Beleza, tudo bem, mas... Cara, Brasil, nossa, dá desgosto mesmo. Dá desgosto. É um país que dá desgosto, disso para pior, na minha opinião. Mensagem do Mikael, nosso ouvinte. Muito obrigado pela participação, Mikael. Lembrando que o salário mínimo no Brasil atualmente é de R$ 1.621 e o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, com o preço da cesta básica, apontou que o salário mínimo ideal para uma família brasileira... Está preparada, Nath Luquez? Vamos ver. O salário mínimo ideal para uma família brasileira, segundo o DIEESE, deveria ser de R$ 7.612,49. Estamos falando de um valor 4,7 vezes superior ao salário mínimo, que é de R$ 1.621. De acordo com o DIEESE, no acumulado de 12 meses, pelo menos 18 capitais apresentam alta no custo de vida. Cuiabá foi a cidade com maior variação anual de 9,99%, impactando diretamente a vida das famílias. Isso foi divulgado ontem, dia 11, esse estudo do DIEESE. São Paulo lidera com o custo médio mais alto. A cesta básica em São Paulo, R$ 906,14 entre as capitais. Campinas também tem um custo de vida extremamente alto, maior do que de muitas capitais, inclusive. Agora, se no Brasil, para aumentar o salário mínimo acima da inflação, para ter um ganho real do trabalhador, é uma choradeira, é uma gritaria, imagine se alguém um dia propuser um salário mínimo dentro do que o DIEESE está colocando. A gente até ouve em campanha eleitoral candidatos, principalmente os candidatos de partidos nanicos da esquerda, PCO, PSTU, falando que vai triplicar o salário mínimo. No Brasil real a gente sabe que isso não vai acontecer. Então, ter um aumento acima da inflação já é uma luta hercúlea nesse país. Imagine se realmente fosse aquilo que o trabalhador merece ganhar. Não é fácil, meu amigo. Obrigado ao Mikael, obrigado à mensagem que chega nesta edição do Manhã Bandeirantes. A participação aqui também, quem nos escreve é o Edmilson, final do telefone 9884. Bom dia, só um alerta para a campanha do agasalho. Tem gente que fica só na espreita para fazer uma triagem de coisa boa, que vai ser doada, e pega para ela. Já presenciei essa atitude. Que coisa patética. Já vi gente pegar e vestir na hora de tão bons que estavam os agasalhos doados em algumas ocasiões. Fica aí o meu alerta.
Puxão de orelha excelente do Edmilson e demonstra, né, que é como roubar doce da mão de criança, marmita da mão de mendigo, tirar o agasalho de alguém que doou, colocou na cestinha, sendo que quem tirou muito provavelmente tem condição de comprar aquele mesmo agasalho, se não novo, num brechó. Isso demonstra muito sobre o ser humano em si, né? Lamentável. Uma cena que não dá para aceitar, né, Nath Luquezzi? Não, com certeza não. Tirando que também o contrário, né? Quando eles enviam roupas muito degradadas, é difícil, porque o pessoal passa por toda uma curadoria, então esses voluntários perdem tempo fazendo essa curadoria e tirando as peças que estão, assim, degradadas. Então tem esses dois pontos, mas que a gente possa ajudar e torcer para que tudo dê certo até o final da campanha, tem bastante tempo até lá. Doação de agasalho não é jogar roupa no lixo. É doar aquilo que está em bom estado e que por algum motivo você não usa mais, porque não serve mais, porque cansou, porque comprou uma outra roupa melhor, porque ganhou outra de presente. Tá encostado no armário? Tá em boas condições? A gente coloca para doar. Tá rasgada, furada, se você não usaria nem para ser pano de chão, não coloca na cestinha, na caixinha da campanha do agasalho, né? Que é uma campanha de solidariedade, não de descarte de lixo. A mensagem que chega aqui do Adriano Vermelho. Bom dia, queridos companheiros. Tudo que viraliza ou vira notícia nacional não escapará do marketing político. O que é tão bizarro quanto aleatório. Veja, se subir o preço da truta albina na Nova Zelândia, a culpa é da esquerda que promoveu a greve dos pescadores noturnos de Wellington. Ou se a tinta do bronzeamento laranja de Trump faltar no mercado, é culpa da esquerda que agora, por conta da amizade de Lula com o presidente americano, incentivou os progressistas a aderirem ao estilo Cenoura Man e inflacionaram o mercado. O Adriano ironicamente escrevendo isso e falando que no caso dos produtos IP, ele tem uma ideia. Por que os donos da marca não vêm a público e fazem um pronunciamento dizendo que garantem que os produtos não fazem mal e que se responsabilizam por qualquer, entre aspas, contratempo? Acho que não, né? Eles são bem mais empresários do que bolsonaristas. Eu concordo, a IP quer vender para bolsonarista, para lulista, para cirista, para quem odeia política, para quem vai votar no Emael. Eles querem vender detergente para todo mundo. A campanha é que ganhou essa adesão toda por conta de políticos da direita, que simplesmente decidiram ignorar os alertas feitos por técnicos da Anvisa, de órgãos estaduais, de órgãos municipais aqui do estado de São Paulo, no caso da cidade de Amparo, e transformar numa guerra do detergente. Gente que faz vídeo bebendo, óbvio que não tem o detergente ali dentro, mas tem gente que acredita que está bebendo detergente IP, foi substituído ali por algum outro produto, leite ou leite condensado. Quem entrou na campanha agora também foi Michele Bolsonaro. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro entrou na campanha virtual em apoio à IP após a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária de suspender lotes de produtos fabricados pela empresa. Em publicação nas redes sociais, Michele compartilhou a imagem de um detergente da marca IP, gesto interpretado por apoiadores como demonstração pública de solidariedade à companhia. O caso que ganhou contornos políticos nos últimos dias. Entre eles, os políticos, o vice-prefeito de São Paulo, Ricardo Melo Araújo, que divulgou vídeos incentivando consumidores a continuarem comprando produtos da marca, e o deputado estadual Lucas Bove, também acho que são dois dos que estão mais à frente desta campanha. Depois do intervalo, a gente fala sobre política nacional também. E a investigação contra Ciro Nogueira, senador que agora troca de advogado para possivelmente trocar também de estratégia. Esses e outros assuntos a gente conta para você na continuidade do nosso Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. Comece o dia bem informado com as notícias de Campinas, do Brasil e do mundo. Manhã Bandeirantes. Com Heitor Fredo, de segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
De segunda a sexta, o Acontece é o seu giro rápido das notícias regionais do Brasil e do mundo, com as informações mais relevantes do momento. Trazemos a você uma visão panorâmica dos principais acontecimentos, tudo em um formato ágil e dinâmico, para garantir que você esteja sempre por dentro do que está acontecendo. Não perca! De segunda a sexta, a partir da 13h, na tela da Band+. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. Agora são 11h da manhã. Marca o 5º sinal no microfone da Rádio Bandeirantes Campinas. E olha, tem novidade na investigação ligada a Ciro Nogueira, senador, que está na mira da Polícia Federal por conta da ligação com Daniel Vorcaro, banqueiro dono do Banco Master. Presidente do PP, o senador Ciro Nogueira, eleito pelo estado do Piauí, negou hoje ter cometido irregularidades e afirmou ter sido alvo de operação da Polícia Federal porque é um líder da oposição. Diz que está sofrendo uma perseguição política. Ele foi alvo de mandado de busca e apreensão cumprido pela Polícia Federal no dia 7 de maio, na ação que integra a nova etapa da Operação Compliance Zero. Aquela que está apurando as suspeitas de crimes relacionados ao Banco Master e ao banqueiro Daniel Vorcaro. O senador Ciro Nogueira diz que as investigações repetem o que ele chama de um roteiro absurdo de ficção contra ele. Com o tempo e com todos os fatos, nós vamos desmascarar mais essas mentiras de quem tenta me parar. Ele publicou esse vídeo nas redes sociais. Isso já seria uma nova estratégia de uma defesa que vai para um outro caminho. Anteriormente, com um advogado, agora com um novo defensor. Caian Messina vai explicar pra gente o movimento político e também legal, no sentido de lei, do senador Ciro Nogueira, alvo dessas investigações. A mudança na equipe de defesa de Ciro Nogueira acendeu o sinal amarelo em Brasília. O temor é o chamado efeito Vorcaro, que trocou de advogados e começou a negociar uma delação premiada. Pessoas próximas ao senador dizem que ele nega que vá buscar um acordo com a Polícia Federal. Oficialmente, a substituição foi uma decisão em comum acordo. Saiu Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacai, e entrou Conrado Gontijo, considerado próximo de Cacai e com boa relação com ministros do Supremo. Ele tem um perfil discreto. A troca de advogados marca uma mudança na estratégia do caso. Ciro Nogueira disse a aliados que está se sentindo acuado depois do avanço da investigação da PF. De acordo com a investigação, o presidente do Partido Progressistas é destinatário central de propinas pagas pelo dono do Master, o banqueiro Daniel Vorcaro, o que incluiria uma mesada de 300 mil a R$500 mil. A PF também investiga a compra de um triplex pelo senador Ciro Nogueira, numa área nobre de São Paulo.
O apartamento de 514 metros quadrados está em fase final de construção. O valor, R$22 milhões. A compra foi feita em julho de 2024, um mês antes do senador apresentar uma emenda que beneficiaria o Master. O aumento do limite do Fundo Garantidor de Crédito de 250 mil para R$1 milhão. De acordo com a PF, Vorcaro disse que o texto saiu exatamente como ele mandou. O senador afirmou que o negócio foi feito 100% pela CNLF, empresa da família dele. E em nota, atribuiu à perseguição política em ano eleitoral as informações divulgadas pela PF. Agora, Ciro Nogueira está sendo aconselhado a desistir da campanha pela reeleição no Senado e disputar uma vaga de deputado federal. Seria uma maneira considerada por aliados mais fácil de disputar um mandato e continuar com foro privilegiado aqui no Supremo. Não seria algo inédito, né? Aécio Neves já fez esse movimento em 2022, ele desistiu de concorrer ao Senado, buscou a reeleição como deputado federal, já tinha feito antes, né, na eleição de 2018, ele pede a eleição de 2014, entra na mira de várias disputas dentro do PSDB, vai sair candidato a presidente, vai sair candidato a senador de novo, mas ele tomou uma decisão de sair como candidato a deputado federal e foi esticando isso. Foi esticando e virou deputado federal fixo, como uma forma de ser eleito com mais facilidade. Porque para um deputado federal, ainda mais no estado do Piauí, a chance é maior de você ter um coeficiente dos outros candidatos. Se você tiver um puxador de voto, você consegue formar mais cadeiras. Agora, senador é quase uma disputa de executivo, é um contra o outro. Esse ano tudo bem, vão ser 2 nomes na lista, mas Ciro Nogueira, cá entre nós, estando na mira de todas as investigações, ele vai ter também um teto de vidro com pedras a serem atiradas pelos seus concorrentes. Para deputado federal, é mais difícil um concorrente a deputado federal apontar o dedo para o outro. O candidato ou a candidata, eles estão mais preocupados com a própria campanha, em pedir voto para ele, do que em detonar o oposto. Isso aconteceu com Aécio Neves porque ele era réu da Operação Lava Jato pela acusação que corroeu boa parte da reputação política que ele tinha até então. Um áudio numa conversa com o empresário Joesley Batista em que ele pede R$2 milhões pagos em encontros gravados entre intermediários do senador e executivos da JBS na sede da empresa em São Paulo. O então senador se defendia na época afirmando que foi um pedido de empréstimo ao empresário, que ele estava tentando vender um apartamento que a mãe dele tinha no Rio de Janeiro, mas na dúvida, para não correr o risco de ficar sem foro, ele saiu candidato a deputado, foi eleito e está aí até hoje. Assim como a empresa de Joesley Batista está aí mandando, desmandando e, enfim, é o cenário político do Brasil quase sempre com os mesmos personagens, quase os mesmos nomes todos os anos. A mensagem que chega aqui do Bisnaga Oliveira, final do telefone 6103, bom dia Band, fico escutando os ouvintes de esquerda comentarem, parece que estão em outro país, o da Alice do País das Maravilhas. Esse Lula chega a ser uma doença na mente desse povo, é a opinião do Oliveira. Sobre o caso da IP, a maior concorrente é a Minuano dos irmãos Batistas. Que coincidência, não é? Essa é uma das principais argumentações políticas, mas nós estamos falando de um termo técnico, de um laudo que inclui, inclusive, técnicos do governo Tarcísio de Freitas, apontando que a empresa IP, em sua sede na fábrica de Amparo, ela precisa fazer alguns ajustes antes de voltar a produzir lava-louças, lava-roupas, e que quem tem o lote número 1 espere um pouco até que avaliações técnicas sejam feitas. O que veio a partir daí foi uma avalanche política que não se justifica, de uma compra de uma narrativa que transforma tudo em política. Então, nesse caso, meu caro Oliveira, é fato que a Minuano é uma das concorrentes, não a única. Bombril, que produz o Limpol, também foi doadora da campanha de Jair Bolsonaro. Também foi apontada em 2022 como uma empresa que estava pedindo para seus funcionários votarem no candidato à reeleição, Jair Bolsonaro. Então ela também está se beneficiando. É isso que eu falo quanto a dar um passo para trás. Ninguém está falando que a IP tem que fechar, que a IP vai mandar a gente embora. Tem um lote suspeito de contaminação.
pela nossa saúde, vamos deixar o detergente um pouquinho de lado? Se houver um laudo técnico mostrando que este lote final 1 é seguro, a gente volta a usar. Enquanto isso, R$2, você pode escolher qualquer outra marca, você compra um detergente, mas é só para não transformar, como um dia já foi também, a sandália havaiana, o detergente IP, agora numa figura política, que nada tem a ver quando o assunto é saúde. E ele pergunta, a Band Campinas também vai mudar para a frequência 107.3 ou só a Band São Paulo terá essa mudança? Só a Band São Paulo. Nós continuamos aqui no FM 85.7 e no 107.3. Você, assim como hoje houve no 90,9 a programação em rede da Rádio Bandeirantes, você vai conseguir acompanhar. Acredito que o sinal chega em Campinas. Em Jundiaí eu sei que chega forte o 90,9. Aqui em Campinas também chega, mas com chiado ali pelas concorrentes que estão muito próximo no dial. Aliás, quem fez essa pergunta foi o Edmilson. O Edmilson foi quem fez essa pergunta e é a ele que nós estamos respondendo esta participação. Foi você, Edmilson, que está conosco todos os dias aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Nath Luquezzi, temos mais informações aqui também de Campinas e da nossa região metropolitana. Sim. Alguns assuntos como, por exemplo, para o morador que está na cidade de Valinhos, hoje o cemitério São João Batista está fechado para visitação. Qual é o motivo, Nath? O motivo, então, é a realização de dedetização hoje, terça-feira, dia 12. O objetivo é prevenir a circulação de escorpiões e outras pragas por ali. O local ele já reabre amanhã, na quarta-feira, dia 13, a partir das 7 horas da manhã. O cemitério funcionará normalmente para o caso de velórios e sepultamento e para garantir a eficácia do produto, os túmulos devem ser lavados somente a partir de sábado. Então, sábado agora, dia 16 de maio. O repórter Igor Orval está conosco para atualizar um dos casos mais inacreditáveis que nós contamos aqui nos últimos tempos na Rádio Bandeirantes Campinas. A história de uma mulher que foi assassinada pelo marido no dia do casamento. Isso aconteceu aqui em Campinas neste final de semana e ontem foi o sepultamento da Nájila, uma mulher de 33 anos que se casou com um guarda municipal de 55 anos. Ela, mãe de 3 filhos, e a família toda testemunhou esse crime. Porque ele, enciumado, começou uma discussão, atirou pelo menos 10 vezes na esposa que planejou tudo. A data do casamento, o local, os convidados, o bolo, o vestido, a maquiagem, o que deveria ser um dia de sonho para ela, acabou sendo o fim em mais um caso de feminicídio que o repórter Igor Orval atualiza as informações. O crime aconteceu nesta casa em Campinas, onde familiares e amigos comemoravam o casamento com os noivos. A vítima, Nájila Duenas Nascimento, de 34 anos, e o assassino, Daniel Barbosa Marinho, de 55 anos, que é a guarda municipal da cidade, tinham se casado na manhã do último sábado. À tarde, receberam os convidados para a confraternização na casa deles. Segundo a polícia, no meio da festa, o casal começou a brigar. O homem agrediu a vítima e depois pegou a arma funcional e disparou 10 tiros contra ela. Nájila morreu na hora. O criminoso foi preso em flagrante e vai responder por feminicídio. Nájila, que era estudante de direito, foi enterrada nesta segunda-feira. Ela tinha 3 filhos de outro relacionamento, com idades entre 8 e 15 anos. Pelo menos uma das crianças presenciou o crime. Essa dor dentro do peito aí vai ficar na cabeça, vai ficar para minhas filhas aqui para sempre, né? E o maior sofrimento para mim agora é essas 2 menininhas aí que nós temos que cuidar. Em nota, a Guarda Municipal de Campinas disse que instaurou um procedimento administrativo e determinou o afastamento do GM. Informou que o processo pode resultar na demissão do servidor. A polícia investiga a motivação do crime. Justiça, porque daqui um dia esse cara tá na rua de novo. E como ela deixou 3 filhos, eu queria pelo menos que a gente fizesse justiça. Chega de feminicídio, a gente quer justiça. Um último intervalo e na volta uma nova lei sobre a fabricação de chocolate no Brasil. Agora tem que ter mais clareza sobre o produto que nós estamos comprando. Tem reportagem desse assunto e você vai entender como isso vai funcionar da produção à embalagem em instantes aqui na RB.
Manhã Bandeirantes. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente, com uma diferença. A distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Suas tardes ganham muito mais atitude na tela da Band. A partir da 1h30 da tarde, Nath Luquezzi comanda o Band Mulher, com tudo que você realmente quer saber. Saúde, carreira, tendências de moda e as melhores dicas de beleza para transformar sua rotina. Informação leve, prática e conectada com o seu jeito de ser. Band Mulher de segunda a sexta. O universo feminino tem um lugar garantido na tela da Band. Manhã Bandeirantes. 11h16. 11h16. Você segue participando conosco. Daqui a pouquinho mais uma rodada de mensagens dos nossos ouvintes. 19 é o DDD 971021493. E a Prefeitura de Campinas anunciou um novo espaço de lazer a ser construído aqui na cidade. Já tem obra acontecendo por lá, inclusive, Nath Luquezzi. Sim, então os moradores do bairro Jardim Sul América, aqui no distrito do Campo Grande, região noroeste de Campinas, esse novo espaço de diversão, a Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, iniciou a urbanização de uma praça com uma área de cerca de 2.000 metros quadrados na rua Doutora Cazuê Panetta. A expectativa é de que aproximadamente 3.000 pessoas da região sejam beneficiados com a melhoria. O trabalho já está em período de avanços, foi feita a demarcação da área onde serão instalados os brinquedos do parquinho infantil. Também já foi iniciado aí o traçado das novas calçadas. Além desses elementos, a praça ainda conta com equipamentos de academia ao ar livre, quadra de beach tênis, árvores frutíferas, áreas gramadas e iluminação. Campinas conta atualmente com mais de 2.600 praças. Desde 2021, a Prefeitura urbanizou ou revitalizou 140 delas. Neste momento, em Brasília, está sendo lançado o programa Brasil contra o Crime Organizado, ações de segurança pública, num programa que tem 11 bilhões de investimento nessa área. Quem está discursando neste momento é
é o presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Ministério Público, Dr. Pedro Maia, e a gente vai a Brasília ouvir um trechinho desse evento que acontece na capital federal. Para que o Brasil esteja contra o crime organizado. Registro aqui a importância de diplomas legislativos de uma legislação nova, contemporânea com os desafios desse país no enfrentamento ao crime organizado. O PL Antifacções, presidente Hugo Mota, foi uma grande ferramenta que o Parlamento brasileiro, juntamente com o Executivo, entregou para dar eficácia a essa atuação e a esse enfrentamento, inclusive com instrumentos para recuperação célere dos ativos oriundos do crime organizado, para que possa justamente aparelhar as forças de segurança nesse enfrentamento. Sem dúvida alguma, é um passo gigante que hoje é dado na construção do futuro dos brasileiros e brasileiras, e o Ministério Público se coloca ao lado do governo federal nessa luta que é de todos nós. Muito obrigado a todos e parabéns, presidente, pelo plano Programa Brasil contra o Crime Organizado. Muito obrigado. Esse Pedro Maia, que é presidente do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais dos Ministérios Públicos, neste evento que acontece em Brasília, o lançamento do programa Brasil contra o Crime Organizado, com anúncio de medidas voltadas à segurança pública. A cerimônia ocorre no último ano de governo, pouco mais de 4 meses antes da eleição, e a gente sabe que segurança pública é um dos itens mais sensíveis para o governo federal e uma das principais preocupações do brasileiro, certamente estará no debate eleitoral em breve. O presidente, ao lado de outras autoridades, como por exemplo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, nesse programa que tem como orçamento 11 bilhões e 100 milhões de reais e foca na desarticulação das bases econômicas das facções criminosas. Desse total, pouco mais de 968 milhões são aportes diretos e cerca de 10 bilhões destinados a financiamentos para estados e municípios através do Fundo de Investimento em Infraestrutura Social. Evento que acontece neste instante, portanto, em Brasília, e o jornalismo do Grupo Bandeirantes vai acompanhar ao longo do dia. Mais mensagens do nosso ouvinte, tem mensagem de áudio, a gente compartilha com você. Bom dia, Heitor e Nath. Bom dia. Bom dia. Pô, eu tava escutando agora aí um ouvinte falando que tudo tá ruim no Brasil. Nossa, imagina há 4 anos atrás, né? Eu falo uma coisa, falo por mim, né? Graças ao Minha Casa Minha Vida, eu consegui comprar uma casa num condomínio fechado. Heitor, eu não tinha nada na vida. Esse ano eu consegui, sabe? Então, eu acho que ele não tá falando a verdade. Ele tá vendo a verdade dele. Entendeu? A verdade dele. Mas se você entrar nos mercados, eu não tô falando de boca, tô entrando nos mercados vendo, tudo lotado. Né? Os benefícios que o presidente Lula dá, tá? Eu tenho certeza que não tá ruim assim do jeito que ele tá falando. Agora, se ele tá achando que tá tão ruim assim, eu dou um conselho. Vai lá, tenta ir lá para os Estados Unidos, lá deve estar muito melhor que aqui, vai para Argentina, vai para Paraguai, né? São lugares muito melhor que aqui. Agora, quem não tá contente, vai embora, ué. Não precisa ficar defamando o Brasil, né? Vai para todo lugar, tá ruim, tá nada. Mas é isso aí, Heitor. Mensagem do nosso ouvinte, o Marco Bedin, direto da cidade de Hortolândia. Deixa eu agradecer aqui ao Paulo Neves, falando sobre o caso da mulher que foi morta no dia do casamento, a Nájila. Olha, a história da Nájila é a seguinte, ela tinha 34 anos, era mãe de 3 filhos. Um adolescente de 15 anos e 2 meninas de 12 e 8 anos. São frutos de outros relacionamentos. Esse primeiro filho de 15 anos, nós conversamos com ele ontem. Ele estava a caminho da festa de casamento quando soube do que aconteceu. As 2 meninas, 12 e 8 anos, testemunharam o crime. Nós conversamos com o pai delas, o ex-marido da Nájila, que, claro, está cobrando por justiça também e teve esse trabalho de acolhimento. Então,
São 2 relacionamentos anteriores que ela teve. O primeiro, um filho de 15 anos, depois 2 meninas de 12 e 8 anos. Isso é o que nós temos de informação, tá, meu caro Paulo Neves, em relação à história de vida dessa mulher que foi morta por um guarda municipal no dia do casamento. Obrigado pela mensagem, obrigado pela participação. Nath Luquezzi, você gosta de chocolate? Eu amo chocolate, sou apaixonada. Mas você gosta de chocolate ou de sabor chocolate? Ninguém merece sabor chocolate, fala sério. Cada vez mais no mercado o que a gente vê são produtos derivados de chocolate, que colocam aquela letrinha miúda para dizer que ele é sabor chocolate. Agora, uma nova lei está em vigor. O presidente Lula sancionou a lei que estabelece regras para a produção e comercialização de chocolates e derivados de cacau no país. Uma norma que fixa percentuais mínimos de cacau para diferentes produtos e obriga os rótulos a informar o teor de cacau presente na composição. Tem reportagem sobre esse assunto e o Manhã Bandeirantes atualiza você, que vai almoçar daqui a pouquinho e depois pedir aquele chocolatinho, saber se realmente está comendo chocolate ou não. O Rodrigo Leite conversou com a Marcela Oliveira, nutricionista, e com outros especialistas para a gente entender a nova lei do chocolate. Com tanta variedade, mãe e filha discutem qual chocolate levar para casa. A qualidade é primordial em tudo que a gente está consumindo, né? Às vezes a porcentagem ali não corresponde com o sabor que a gente sente, né? Para ajudar o consumidor na hora da compra, os chocolates vendidos no Brasil, tanto nacionais quanto importados, terão que seguir novas regras. Para ser chamado de chocolate, o produto vai precisar conter, no mínimo, 35% de cacau. Chocolate em pó, mínimo de 32%. Ao leite, 25% de cacau. Chocolate branco, 20% e achocolatado, 15%. A lei também vale para chocolate meio amargo e os que possuem quantidade maior de cacau na mistura. Tem que sempre consumir com moderação, porque o cacau, quando ele vai estar misturado com chocolate, ele vai ter o açúcar, às vezes ele vai ter um pouco de gordura também para poder fazer toda a emulsificação desse chocolate. Então, se não for bem calculado, controlado, ele pode acabar ou atrapalhando na dieta ou acabar trazendo alguns malefícios, diabetes, hipertensão. Com as novas regras, as embalagens dos produtos vão mudar. A indicação do percentual de cacau deverá aparecer de forma bem clara para o consumidor, ocupando pelo menos 15% do espaço da embalagem e em destaque para facilitar a leitura. Os fabricantes têm 1 ano para se adequar à medida. As novas regras foram publicadas no Diário Oficial da União. A indústria que não cumpri-las estará sujeita a sanções sanitárias e do Código de Defesa do Consumidor. Se o produto ele não tem o mínimo de 35% de sólidos de cacau na sua composição, ele não poderá ser chamado de chocolate. Ele pode ser chamado de bombom sabor chocolate. O que mais me impressiona é que cada vez a gente come menos chocolate e paga mais caro. Se você vai ao mercado agora tentar comprar uma barra simples de chocolate de qualquer das marcas mais famosas, Nestlé, Garoto, Hershey's, tá tudo na mesma faixa ali. Você não paga menos de 8, 9 reais numa barrinha que antes era quase um bombom. Era aquela barrinha pequena. Agora, o que antes a gente chamava de barra de chocolate, agora virou tamanho família. Olha que beleza. Fora que as marcas, as empresas cada vez mais usam o truque do recheado. Então é gostoso, é uma delícia. E vem lá recheado com caramelo, recheado com... Mas tem menos chocolate. Que com coco. Só que é uma casquinha de chocolate com creme dentro e cada vez a gente come menos chocolate. Então tá caro e cada vez mais disfarçado o que realmente tem na fórmula. É importante que essa lei venha porque eu acho que a gente tem que ter transparência em tudo. E se a indústria tenta nos enganar, a lei precisa escancarar na nossa cara o que a gente está comprando. Se é chocolate ou se é algo que lembra chocolate. Antigamente tinham aqueles hidrogenados que eram sucesso com a criançada. Mas pelo menos a gente sabia que estava comendo um catadão de manteiga que grudava no céu da boca. Aquela bolinha de futebol, tinha um em formato de peixe, guarda-chuvinha de chocolate. Não era a só moedinha, época, claro que é. Não sou tão jovem assim. Você comia chocolatinho? Claro que eu Leite comia. desse jeito com eu amava. Guarda-chuva de chocolate? Ixi,
ia comendo vários, mas a gente sabia o que estava comendo, né? Só que agora é marca consagrada que está fazendo o chocolate que quase não tem cacau. Então, que essa lei entre em vigor e que assim como hoje na embalagem você tem lá o rótulo avisando que é alto em sódio, alto em açúcar, tá nos refrigerantes, tá na bolacha, no chocolate tem que ter também se é ou não cacau o que a gente está comendo. 11h27, tem chocolate hoje no Band de Mulher? Hoje não vai ter chocolate no Band de Mulher, mas essa semana teremos receita, assim, com chocolate no Band de Mulher. Mas hoje a gente vai falar sobre lesões no quadril, vamos ter um quadro de saúde. Tudo a ver com o assunto. Vamos falar também de mitos e verdades sobre o câncer de mama. E para finalizar, aproveitar esse momento que o friozinho tá chegando, o armário, o guarda-roupa fica aquela bagunça, porque é difícil dobrar, é difícil a parte de colocar os casacos no lugar. Então a gente vai fazer uma organização juntos, com dicas práticas rápidas para você deixar sua casa preparada aí para o inverno. Tudo isso e muito mais às 1h30 da tarde. 1h30, portanto, Band de Mulher com a Nath Luquezzi e toda a equipe na sua tarde de entretenimento na tela da Band. Muito obrigado a você que participou conosco desta edição. Muito obrigado a todos que estão aqui com a gente. Vão continuar na programação da Rádio Bandeirantes, porque agora começa o Nossa Área com Carlos Henrique, o timaço de Carlos Batista, repercutindo não uma vitória, a vitória do Guarani neste Campeonato Brasileiro da Série C, 5-0 para cima do Maringá, goleada lá no estado do Paraná, que coloca o Bugre na 4ª colocação da Série C do Campeonato Brasileiro. O Guarani volta a campo domingo, vai enfrentar o Ituano, partida que acontece no Estádio Brinco de Ouro, e claro que você vai ter todas as emoções aqui na RB. Tem o noticiário da Ponte Preta também, entrevista com o Marco Antônio Eberlin, tem a preparação da Macaca que no final de semana, na verdade só segunda-feira, enfrenta o Londrina a partir das 7 da noite no Majestoso. Trabalhos técnicos de Edson Freitas na mesa de som, de Alan Zanelato na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Um grande abraço para você e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. A Bandeirantes acompanha os fatos, noticia o indispensável e apresenta a informação para que seja discutida, debatida. Contamos com jornalistas de peso e convidamos especialistas para análise embasada, com detalhes, para você ter ferramentas para entender melhor, relacionar os pontos e chegar às suas conclusões.